E aí, chegamos à hora de fazer a revisão da nossa aula. Nós estamos vendo agora conflitos dentro do Oriente Médio. Hoje a nossa aula elegeu uma bomba, que foi o Oriente Médio. Uma bomba por quê? Porque ali a tensão é muito grande, até hoje a tensão é muito grande dentro do Oriente Médio. Então, quando nós analisamos esses conflitos, nós percebemos a necessidade de muitas vezes ter uma intervenção internacional para resolver esses conflitos nessa região. Então, vamos lá, conflitos no Oriente Médio, tá? Vamos lá, ver hoje na aula 49.2, o que é o Oriente Médio? Essa região aqui é chamada Oriente Médio. Opa. Essa região aqui, então, demora colocar o lápisinho aqui, a caneta, essa região aqui é chamada Oriente Médio. Essa região que aparece no mapa. O petróleo é o principal produto da economia desses países do Oriente Médio. Em 1960 foi criado um cartel chamado OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa OPEP ela serve para controlar o petróleo do mundo, o preço do petróleo no mundo. Por que é chamado de cartel? Porque um preço que é praticado por um país tem que ser praticado pelo outro. Nessa região estão localizadas as maiores concentrações mundiais de fonte energética. 65% de todo o mundo de petróleo está dentro do Oriente Médio. Os conflitos no Oriente Médio. A Guerra do Golfo, durante a década de 80 e 90, a Guerra do Afeganistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a Guerra dos 6 Dias, lá da disputa de israelense e palestino, a guerra Irã-Iraque, tudo isso foram questões dentro do Oriente Médio. E hoje, como é que está essa questão de disputa dentro do Oriente Médio? O que nós temos? Qual é a disputa lá dentro do Oriente Médio que mais chama a atenção? É justamente a guerra entre israelense e palestino. Por que chama atenção? Porque isso aqui foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que cria o Estado de Israel. E cria o Estado de Israel em terras onde eram da Palestina. Porque eles tinham a questão do sionismo, a política do sionismo, da retomada, de formar uma nação de israelenses, os israelenses que estavam espalhados pelo mundo. Então nós temos aqui o ideal judaico de retomada da terra natal, a chamada Terra Prometida. Tentavam voltar à Palestina, só que a Palestina há muito tempo ela estava sob domínio do mundo árabe, do Império Otomano. Depois os árabes vão tomar ali, os palestinos estão ali naquela região, e o assentamento desse povo, assentamento judaico que vai ter lá naquela região, e a criação do Estado de Israel, e a falta de ser criado um Estado palestino, causou insegurança muito grande naquela região. O Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque se mobilizam e deflagram intenso ataque contra os israelenses. Aí depois causa a Guerra dos 6 Dias, Israel amplia seu território. Então, são conflitos existentes ali naquela região. Meus queridos, quando nós falamos de Oriente Médio, o Oriente Médio ele tem uma riqueza muito grande. Tem uma cultura diferenciada. Lá no Oriente Médio, devido à religião islâmica, a carne tem que ser consumida de um jeito. Ninguém bebe, ninguém fuma ali naquela região. Nós temos ali um controle muito grande da sociedade. Mas nós temos uma região histórica de conflito. Conflitos que vêm lá desde a antiguidade até hoje. Mas faça uma atividade aí, que eu já volto para fazer a correção com vocês. Hora da atividade, a gente analisa.
Professor, que maravilha é o Brasil, que tem uma expansão territorial tão grande. Já pensou? Vários países, se você pegar vários países do Oriente Médio, daria dentro do Brasil enquanto território. E o Brasil quase não tem conflitos sérios. O Brasil é uma unidade nacional, não tem ninguém hoje lutando por questões separatistas dentro do Brasil. Claro que tem estados que defendem ainda, mas não tem uma briga separatista, uma briga armada para se separar do Brasil, ou um estado querer se separar do Brasil. Enquanto nós estamos vendo o Oriente Médio sendo estritamente conflituoso. Só que tem um porém no Oriente Médio. As empresas do Oriente Médio, elas não vendem a sua riqueza para outros países, não. Elas controlam a sua riqueza do país. O Brasil vendeu seu minério, vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu o seu petróleo, parte da Petrobras vendeu para outros países, vende a energia para outros países. Lá no Oriente Médio não tem isso, não. Tem um nacionalismo mesmo. Eles olham, aqui é meu e eu que vou produzir. Se vocês quiserem, vocês compram de mim. E isso gera riqueza dentro de um país. Gera o controle dentro do país. O Oriente Médio, nós temos essa questão. Vê se os Estados Unidos vendem alguma riqueza dele para o Oriente Médio. E o Brasil vendendo refinaria para o Oriente Médio. Olha o absurdo aí. E o Oriente Médio dominando cada vez mais a produção de petróleo mundial. Então, nós temos essas questões geopolíticas que acontecem, e a gente olha para o Oriente Médio, porque os Estados Unidos, que é uma grande potência capitalista, ela tem um olhar tão grande para o Oriente Médio. E ao longo da história, se você olhar, quase nunca os Estados Unidos deixou de ter soldados dentro do Oriente Médio em conflitos. Desde a década de 60, aí, os conflitos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já voltou o seu olhar para dentro do Oriente Médio. E ao longo da história ele vai aumentando, tentando aumentar a sua influência de domínio dentro do Oriente Médio. E várias guerras foram travadas com a presença ou com o apoio norte-americano dentro do Oriente Médio. Porque o interesse maior ali, o interesse é o petróleo. E como eles querem chegar lá no petróleo e politicamente eles não conseguem entrar, eles fazem a guerra. Nos locais que politicamente eles podem dominar, eles só mudam o governo que seja um aliado a eles. Aí o governo aliado a eles começam a fazer comércio com eles. Então, é assim que se dá esse conflito dessa geopolítica mundial, que a gente precisa entender porque é algo que precisa ser aprofundado ali. Mas vamos na nossa questão aí, o que nós temos da atividade? Na tela para vocês aí, ó. Porque a hora da atividade nós começamos com a primeira questão. E a primeira questão ela fala o seguinte. A guerra do Líbano, o conflito do Irã e Iraque, a questão da Palestina, a guerra do Golfo, são alguns dos conflitos que marcaram ou marcam o Oriente Médio. Das alternativas abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa qual seria? A disputa de terras favoráveis ao cultivo encontradas na planície Mesopotâmia, numa área desértica? O grande lucro proveniente do petróleo que não beneficiou a maioria da população dos países árabes? O aumento de forma rápida do preço do barril do petróleo nos países membros da OPEP? A criação do Estado de Israel sob tutela britânica numa região de ricas reservas de petróleo? Ou o emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa área localizada no meio caminho entre a Ásia, Europa e África? E aí, queridos alunos? Vem cá comigo. E aí? O que vocês acham? O que está relacionado a esse conflito dentro do Oriente Médio, dessa região que nós mostramos? Guerra do Líbano, conflito do Irã e do Iraque, a questão palestina, a guerra do Golfo. Lembra quando eu mostrei o mapa para vocês? Eu mostrei um mapa que o Oriente Médio
é o meio de uma passagem. Dali, se vai para a África, se vai para a Europa, se vai para o Extremo Oriente, se vai o caminho ali que é dado entre a Ásia, a África e a Europa, está o Oriente Médio. E ali é uma região riquíssima em petróleo. Então, interesses religiosos causam conflitos. Interesses internacionais causam conflito. E tudo isso está relacionado ao conflito do Oriente Médio. Por isso que a questão correta é a letra na tela para vocês. É justamente a letra E. Um emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa área localizada no meio do caminho entre a Ásia, a Europa e a África. Vamos para a segunda aí. A segunda faz o seguinte. Durante algumas décadas, o Iraque passou por crises envolvendo o baixo preço do petróleo. Então, nós estamos falando do Iraque, tá? O país passou a culpar outro país do Oriente Médio, o Kuwait, porque os iraquianos acreditavam que ele havia vendido suas cotas de petróleo a preço sempre estipulado pela OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Por causa disso, o Iraque invadiu o Kuwait, culminando na guerra. Que guerra foi essa? Nós estamos falando da Guerra dos 6 Dias, da Guerra do Golfo, da Guerra do Perdão, da Guerra do Afeganistão ou da Guerra do Kuwait? Essa ficou quase a pergunta dando a resposta, não é? A OPEP é criada para controlar o preço do petróleo. Como eu disse para vocês, a OPEP foi um grande cartel. Cartel por quê? Porque eles se organizam para estipular o preço daquilo dali. Existem vários tipos de cartéis espalhados pelo mundo. Aqui a gente vê muito latente essa questão da tentativa de formação de cartéis em postos de combustível. Você chega no posto de combustível e a gasolina é 0,09. Na outra o mesmo preço, na outra o mesmo preço. Você vê que ali foi estipulado um preço único para a gasolina dentro daquela região. Eles se juntam lá de, olha, o preço vai ser esse, porque o nosso lucro vai ser esse. Aí vem um posto querendo vender mais barato, eles vão lá em cima daquele posto, metem fiscalização, utilizam o aparelho do próprio Estado lá, que ele tem influência, para combater aquele posto que está fora do cartel. E lá no Oriente Médio, a coisa se resolve com guerra. E guerras sangrentas, guerras que ali no Golfo Pérsico vai estar presente muito, muito forte. Então, essa guerra lá no Kuwait, entre o Iraque e o Kuwait ali, vai ser uma guerra dentro daquela região do Golfo Pérsico. Por isso que o nome dela ficou na tela para vocês, como Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, olha aí, não foi pessoal jogando golfo não, foi bomba mesmo, tá? Bombita, bombita, bombita. O retorno da terra natal pelos judeus e seus antepassados é vigente desde 1897. Estimulado pela Declaração de Balfour, iniciativa britânica que deu aos judeus aquilo que até então eles não tinham: o direito político próprio de um povo. Esse retorno é conhecido como sionismo, êxodo, hégira, partilha ou conquista. Retorno da terra natal por quem? Pelo povo judeu. E aí, meus queridos? 70 depois de Cristo, os judeus são expulsos da sua terra lá, que era chamada Terra Prometida. Os judeus são expulsos. Os judeus, eles se acham os próprios descendentes dos hebreus. Ok? Apesar de os hebreus terem como descendência os judeus, os cristãos e os islâmicos. Mas os judeus, eles se autodenominam descendentes dos hebreus. Tanto é que para eles o Messias ainda não chegou. Eles não acreditam nem em Cristo, nem em Maomé como Messias. Eles esperam o Messias até hoje. E aí, nós
percebemos que esse povo, ele se espalhou pelo mundo, mas ele não perde. Olha que interessante, mesmo com a Inquisição, mesmo passando pela Inquisição, passando por vários momentos dentro da Europa, eles não perdem a sua identidade. Ele permanece confessando a sua fé. Uma fé monoteísta, uma fé judaica. Só que em várias denominações, mas dentro dos judeus. E eles criam um movimento chamado movimento sionista. E esse movimento sionista, ele buscava o retorno para a Terra Prometida, o retorno para o que eles chamavam de Terra Santa. Retorno para a Terra Prometida. Esse movimento começa ainda no século XIX, em 1897, finalzinho do século XIX. E essa busca ela vai se intensificar depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos falando na tela para vocês do sionismo. Com certeza estamos falando do movimento conhecido como sionismo. Vamos lá para nossa questão número 4? Opa! A questão número 4 ela diz o seguinte: a religião que compreende o Oriente Médio, a região que compreende o Oriente Médio está localizada na porção oeste continental asiático, conhecida como Ásia Ocidental. Qual os países que compõem o Oriente Médio? Vem cá comigo. Vem cá comigo. Quais países que compõem o Oriente Médio? Lá no início das nossas aulas, nós mostramos um mapa. Nós mostramos um mapa e no slide nós mostramos uma relação de países que compõem o Oriente Médio. Faça uma releitura dali. Quem são aqueles países que compõem o Oriente Médio? Para vocês poderem responder essa questão. Quais os países que compõem o Oriente Médio? Aonde fica o Oriente Médio? Essa Ásia Menor ali, essa região da Ásia, chamada Oriente Médio. E aí? O Oriente Médio não é extremo no Oriente. O Oriente Médio fica numa passagem. Fica entre a Europa, fica entre a África e fica entre a Ásia. Oriente Médio. Na tela para vocês, porque nós vamos ver quem são esses países que compõem o Oriente Médio. E a resposta está aí. Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito. Olha, o Egito, que fica na África, compõe o Oriente Médio. Emirados Árabes. Por quê? Porque por causa da língua, da religião egípcia. Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. São os países que compõem o Oriente Médio. E alunos, a nossa aula, essas 3 aulas que nós assistimos, falava de conflitos. Conflitos contemporâneos, conflitos existentes dentro dessa região, conflitos no Oriente Médio, conflitos acontecendo na Europa, conflitos acontecendo na América, conflitos que aconteceram e acontecem e irão acontecer pelo mundo. Por isso que nós precisamos estudar história, para que nós possamos refletir sobre esses conflitos. Conflito que existe hoje, a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia. Por que esses conflitos são necessários? E o que pode ser evitado desses conflitos? Fica a análise final da nossa aula. É melhor um mundo de paz ou um mundo de conflito? Até a próxima aula.